A moda segue as últimas tendências. Isto não é algo que notamos pela primeira vez hoje com desfiles de moda e sempre novos desenvolvimentos. É antes um fato controverso que foi notado pela primeira vez já no século XIV, por exemplo. Existem definitivamente razões pelas quais a moda de Paris ainda é considerada um padrão no mundo de hoje. Afinal, as cortes aventureiras dos reis franceses na Idade Média foram uma inspiração para a nobreza naquela época. Ainda hoje, Paris, Milão e Nova York são cruciais quando se trata de desenvolvimentos de moda da mais alta ordem. Entretanto, um olhar sobre as tendências dos últimos milênios revela rapidamente o quão absurdas estas tendências podem ser. E você? É fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então, nos deixe o like e inscreva-se aqui no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa nossa jornada de aventura. Roupas tóxicas. Muito antes das pessoas pensarem sobre as condições das produções, elas eram bastante indiscriminadas quando se tratava de criar o vestido mais bonito em um evento. As pessoas usavam materiais que ninguém podia avaliar. Isto levou, além das culturas, a fenômenos nos quais os vestidos femininos se tornaram armadilhas de morte. Não raro, os materiais utilizados eram os culpados. Aqui e ali era uma questão de ritual. Em outros lugares assegurava-se que era somente em contato com a pele que se percebia que os materiais não eram a melhor escolha. Da Índia à China e aos Estados Unidos, os vestidos tóxicos têm sido um problema durante séculos. Felizmente, as pessoas se tornaram um pouco mais seletivas nesse meio tempo, e hoje não deveria mais acontecer que uma mulher fique doente só porque está usando o vestido errado. Mas ainda hoje, no entanto, as alergias de tecidos podem se tornar um problema real. E assim, o mito dos vestidos tóxicos permanece. Pés conectados. A beleza dos pés tem evoluído de forma bem diferente ao longo dos séculos. Hoje, os pés são novamente uma questão para interesses muito específicos, mas ao longo da história, a moda sempre colocou ênfase em como os pés das mulheres podem parecer. Embora isso tenha sido sutilmente capturado em muitos quadros, levou a desenvolvimentos problemáticos, especialmente na região asiática, no que diz respeito aos ideais de beleza. Os ideais de beleza desenvolveram que os pés das mulheres deveriam parecer particularmente pequenos e delicados, e se não o fizessem naturalmente, elas seriam fisicamente forçadas a fazê-lo. Os pés atados era uma provação física que era a norma, especialmente na China, Japão e na região do leste asiático até o final do século XIX. Para este fim, os dedos dos pés eram amarrados e empurrados para baixo, às vezes deliberadamente quebrados, de modo que os pés parecessem tão pequenos quanto possível nos sapatos. Embora isso já tenha sido feito algumas vezes em crianças, não é raro que isso tenha levado a deformidades correspondentes em adultos. Felizmente, nos últimos anos, este culto corporal tem sido mais fortemente condenado, embora ainda existam opiniões que veem isto como um ideal de beleza. Saia hoop. Em resumo, a moda para os homens mudou ao longo dos séculos, mas para as mulheres geralmente se tornou cansativa. Elas sempre tiveram que inventar coisas novas para corresponder ao espírito dos tempos. A saia hoop é um exemplo particularmente notável disso. A estrutura deveria evitar que os tecidos de um vestido comprido se tornassem sempre um perigo de tropeçar para as mulheres. Mas no final, era uma questão de evolução. Afinal de contas, a saia representava uma pelve particularmente pronunciada, que era vista como atraente em muitas épocas. Normalmente, a saia hoop era segurada por uma estrutura feita de arame e era pesada e, portanto, não era muito confortável para as senhoras usarem. No entanto, a estrutura durou principalmente em meados do século XIX e foi vista aqui e ali até o início do século XX como um padrão para a mulher de status. Fontaine. Se você quiser dar uma olhada nos absurdos das tendências da moda no final da Idade Média, você realmente só precisa tomar a Fontaine como um exemplo. Os adereços de cabeça estavam apenas se desenvolvendo para as mulheres comuns da nobreza até então. O simples lenço de cabeça era uma questão natural. O que deveria ser apenas uma conexão entre nós e adereços rapidamente se transformou em uma tendência da moda, com abordagens cada vez mais extravagantes. Entre os séculos XVI e XVII, eram principalmente as mulheres que tinham que imitar esta tendência da moda se quisessem se exibir. Como resultado, as conexões entre joias, chapéus, tiaras e outros objetos decorativos no penteado tornaram-se cada vez mais ligadas à peça de cabelo.
uma tendência que se extinguiu, não menos importante porque foi um desastre para os cabelos dos altos governantes. Sapatos Chapin. Ainda hoje, a ideia de sapatos altos é muito comum na moda feminina. Não se poderia sequer pensar que muitos séculos antes já havia uma tendência de colocar as mulheres em um pedestal. Especialmente sob a impressão das persistentes diferenças de tamanho, os sapatos Chapin, com seus saltos altos, foram uma boa escolha. Eles ofereceram até 10 centímetros e forçaram o usuário a uma posição desconfortável, o que, no entanto, empurrou automaticamente seu corpo para uma posição oca. Mesmo assim, o objetivo era que a postura não natural fosse feita para uma postura mais fina, e especialmente em combinações com saias hoop. Os sapatos eram uma tendência popular da moda. Ao longo dos séculos, a tendência evoluiu e hoje os sapatos ainda são a norma, mas não tão desconfortáveis como eram há 400 anos. Pássaros de verdade em chapéus. A ideia de conservação de espécies não é antiga, tampouco se pensa em proteger os animais do tormento. Uma tendência do século XIX mostra isso de forma muito clara. Aves inteiras eram processadas em forma de chapéu para as mulheres e proporcionavam o primeiro movimento para proteger aves e animais, muito antes da pele se tornar um problema para a sociedade. O processamento de aves reais nos chapéus rapidamente se tornou um problema para os primeiros conservacionistas, especialmente nos Estados Unidos. Eles protestaram contra esta tendência e, na verdade, a moda de costurar pássaros inteiros ou plumas de penas inteiras no chapéu de alguém diminuiu. Assim, foi graças a esses primeiros conservacionistas que uma ou outra espécie acabou sobrevivendo. Maquiagem. A maquiagem agora é uma completa normalidade para a maioria das mulheres e para muitos homens. As muitas opções disponíveis na indústria da beleza permitem esconder umas ou outras falhas naturais no rosto. No entanto, no geral, a maquiagem é possivelmente a tendência de moda mais longa existente no mundo. Já na Roma Antiga e no Egito, o pó era uma normalidade. Claro que não houve a seleção de hoje, mas havia uma variedade de maneiras de esconder essas mesmas falhas. Nas últimas décadas, foram principalmente os homens que adotaram esta tendência. Hoje, eles também usam cremes, maquiagem e possibilidades similares para cobrir suas próprias falhas naturais e enfatizar áreas vantajosas. Portanto, dificilmente se pode falar de uma tendência aqui, mas sim de um desenvolvimento cultural de toda a humanidade. A moda do luto. Viver de luto era uma normalidade para muitas pessoas até algumas décadas atrás, quando seu parceiro morria. Embora geralmente só estivesse associado a um período de tempo indefinido, as mulheres, em particular, tinham que viver de luto por mais de um ano, em alguns casos nos últimos séculos. Isso significava, por um lado, que suas roupas tinham que ser pintadas em tons pretos e, por outro lado, tinham que esconder o rosto. O vestuário de luto transformou-se em novas tendências ao longo do tempo, especialmente promovido no campo da moda gótica e emocional, que era famosa no início dos anos 2000. Assim, com o tempo, a moda do luto tornou-se uma verdadeira tendência para roupas aqui e ali, e ainda hoje, a mistura de renda preta e vestidos longos é bastante popular. Mas, para muitas mulheres, especialmente com o tempo, isso significava tornar visível que elas estavam de luto pela perda de seu parceiro. Assim que o período de luto terminava e elas trocavam o preto por outros estilos de roupas, elas estavam novamente disponíveis para casar. Espartilho. O espartilho é uma daquelas tendências do passado que perdura até hoje das mais diversas formas. Também aqui, foi a mulher que foi restringida em sua vida cotidiana pela roupa que moldou uma cintura particularmente intensa e enfatizou as outras curvas. De fato, não era raro que espartilhos fossem escondidos sob vestidos, acrescentando não apenas uma camada extra, mas, sobretudo, um tipo de prisão de tecido que não poderia ser simplesmente descartada. Entre a Idade Média e o início do período moderno, o espartilho era, no geral, um item padrão para as mulheres. Hoje, o espartilho é uma mistura de uma lembrança da moda do tempo e uma escolha pessoal que quase atravessa o reino do fetiche. Muitas mulheres preferem se recusar a vestir uma peça de vestuário que as constrange. Mas, especialmente sob a impressão da moda retrô, o espartilho encontra novamente sua razão de ser. Pessoas de pescoço longo. A moda nem sempre está associada aos padrões ocidentais. Isto pode ser visto entre os povos africanos e, não menos importantes, entre os habitantes asiáticos, que desenvolveram suas próprias tendências. Uma característica especial da moda nestas regiões
são as joias de pescoço, por exemplo. Há muitos povos diferentes que valorizam as joias ao redor do pescoço em um grau especial e atribuem a elas um valor correspondentemente alto. Não somente, mas principalmente as mulheres que colocam peças no pescoço e desta forma alongam artificialmente o crescimento do pescoço. Anéis maravilhosos, trabalhados, servem de suporte, e elas normalmente usam essas peças de joias desde o início da puberdade até o final de suas vidas. Uma moda muito especial que tem a ver apenas com esses povos e desafia tudo o que os países ocidentais podem oferecer. E que outras tendências da moda você pode pensar que apareceram e desapareceram ao longo dos séculos? E a moda masculina, por exemplo, que foi negligenciada neste vídeo? O que você tem a dizer? Conta pra gente as suas ideias nos comentários, se inscreva aqui no canal Mundos Escondidos e até o próximo vídeo. Tchau!